Quem trouxe a palavra, abra no livro de 1 Reis 19. Reis 19, lá no 19, a gente vai ler aí 19 ao 21. É um momento onde a gente tem o chamamento, o convite de Elias para Eliseu. Um momento ali que Eliseu ele é chamado a adentrar e iniciar o ministério dele. Então a palavra diz em 1 Reis 19, do 19 ao 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Zafaté. Ele estava arando com 12 parelhas de boi e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois levantou-se e partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por mais esse culto. Até aqui o Senhor conduziu todas as coisas. O Senhor nos conduziu em meio aos louvores, à adoração. O Senhor, ó Pai, nos conduziu durante o momento de dízimos e oferta, que a gente entrega e devolve parte daquilo que o Senhor nos dá força para conquistar. Mas agora, Senhor, nós estamos chegando no ápice dessa noite, um momento onde a gente quer receber do Teu trono, um momento, ó Pai, que o Senhor compartilha a Tua palavra conosco. Eu te peço nessa noite que o Senhor venha derramando sobre nós algo novo, que o Senhor venha derramando ao Espírito Santo direções, o Senhor venha derramando o alinhamento, os ajustes necessários para que nós possamos romper com a igreja. Sobre a minha vida, o Senhor bem sabe, eu não tenho nada a oferecer aos seus. Da sua casa, eu sou o menor e eu reconheço isso. Mas eu te peço, ó doce Santo Espírito, limpa-me primeiramente de todos os meus pecados no teu altar. Cura e cobre todas as minhas falhas, todas as minhas transgressões. Pois no teu altar eu reconheço que sou falho, que sou pecador. Mas acima de tudo eu te peço, ó doce Santo Espírito, usa a minha vida para falar contigo. Que eu seja agora um agente de transformação em tuas mãos. Que eu seja canal de bênçãos para o teu povo. Não para me engrandecer, para me envaidecer, mas para falar através do teu santo nome e pelo teu santo nome. Derrama algo novo para o teu povo. Abre, Senhor, os corações dos seus filhos, das suas filhas, destampa os ouvidos espirituais, quebra toda a escama dos olhos, Pai, traz a visão espiritual, para que eles venham receber, ó Pai, não só palavras humanas, mas agora que eles venham recebendo a revelação do Teu doce Santo Espírito. Sobre aqueles que intercedem, ó Pai, que eles venham tendo olhos de águia, que eles venham identificando nesse momento toda a ação das trevas, toda a batalha espiritual travada, que eles venham identificando, para que eles estejam batalhando, para que eles estejam, Senhor, em oração, travando batalhas em regiões espirituais, pois eu sei que o Satanás tenta paralisar a tua obra, eu sei que Satanás tem tentado esfriar o teu povo, mas essa noite, Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para romper. Coloca, Senhor, os seus anjos de batalha com espadas flamejantes ao redor dessa casa, batalhando por nós, afastando toda a ave de rapina, todo demônio espírita,
Bem, aqui nessa passagem, nessa história, nesse chamamento que a gente vê Elias em um momento de chamar Eliseu. Só que tem algo interessante nessa história, algo que Eliseu ele entende mesmo sem ser direcionado pelo profeta, porque até esse momento a gente tem Eliseu sem ser citado na Bíblia. A gente vê sim a história de Elias, tudo aquilo que ele estava fazendo, tudo aquilo que ele movimentava, mas a gente não vê Eliseu sendo tocado, sendo falado, ou sendo referenciado. É o primeiro momento que ele entra em cena. Só que Eliseu aqui, como todo o povo, ele via as ações do profeta, ele conhecia as ações de Elias. Eliseu é alguém que, quando nasce, ele escuta sobre profecias, sobre milagres, sobre ações. Depois que ele nasce, ele vê profetas, ele começa a enxergar, ele começa a entender. E nesse momento, então, a gente tem o profeta, então a gente tem Elias chamando Eliseu. E Eliseu aqui, com entendimento, ele fala: beleza, eu vou contigo, mas primeiro deixa que eu me despeça dos meus pais. Só que além disso, além de se despedir dos pais, a gente vê uma ação de Eliseu, que ele vai e queima tudo que ele tem. Ele queima ali a criação, o gado, ele queima as carroças, ele queima tudo, para não ter onde voltar. Se a gente faz um paralelo, um comparativo, isso era muito comum nos vikings, em algumas ações que eles tomavam na era medieval, porque quando eles iam a tomar um território, ao chegar no território, eles queimavam tudo, ali no porto, vamos dizer assim, eles queimavam para eles não terem mais para onde voltar. E Eliseu, sem ser direcionado, Eliseu, sem ser guiado pelo profeta, Eliseu toma essa atitude. Eliseu, ele vai e queima tudo. Ele realmente, ele não só se despede dos pais, ele não vai só dar um beijo na mãe, um beijo no pai, como a palavra fala, mas ele se despede e ele queima tudo que ele tem, para ele não ter onde voltar, para onde voltar. E nós, como igreja, quando a gente entende isso na nossa vida espiritual, a gente tem que ter a maturidade de entender que a gente precisa queimar tudo. Porque até esse ponto, Eliseu, ele é um espectador, alguém que olha. E assim, muitas vezes, nós estamos nas nossas vidas espirituais, nós estamos na nossa caminhada como espectadores. O Espírito Santo, ele não chega para cada um e fala: agora chegou o momento de você queimar suas carroças, deixar tudo para trás. O Espírito Santo, Deus, ele não vai te guiar a abandonar todas as coisas. Elias, o profeta, ele não guia Eliseu e fala: tá, beleza, vai lá, faz e queima tudo, larga tudo, porque para onde a gente vai, você não tem mais para onde voltar. E o Espírito Santo de Deus também não faz como Elias, não guia, não orienta, não direciona o povo a queimar todas as coisas, porque isso é opcional de cada um. Verdadeiramente, se eu quero chegar no culto de domingo, sair da minha casa num domingo chuvoso, com frio, que eu podia estar na cama dormindo, ou assistindo, sei lá, o jornal, e eu decido sair da minha casa e vir para uma igreja, eu tenho que tomar a decisão. Se eu quero ser um mero espectador, ou se realmente eu quero ser como um profeta, como Eliseu, queimar todas as coisas pelo Evangelho, para não ter mais para onde voltar. Deus, ele não chama Eliseu no tempo. A gente não vê esse chamado Eliseu, alguém que já estava ali cavando, alguém que já estava ali no tempo pagando preço. Muito pelo contrário, Eliseu, ele está no campo servindo, tratando aquilo que era dele. Deus, ele não vai nos chamar porque a gente está dentro da igreja. Deus, ele não espera que eu venha todo domingo para um culto para ele me chamar. Quando eu tenho uma experiência real e genuína, posso ter um encontro. E eu entendo, cara, na hora de queimar todas as
Ele não estava, Eliseu, ele não estava jejuando, ele não estava no monte orando, ele não estava buscando a Deus e falando: Deus, manda aqui um profeta que eu quero acompanhar, manda o Espírito Santo, move todas as coisas. Eliseu estava trabalhando. Porque antes de ser profeta, antes de ser a boca que ia anunciar o Evangelho também, no templo e em outros lugares, Eliseu era fiel. Na lógica bíblica, a fidelidade, ela precede a autoridade. Então, quando Eliseu, ele está sendo fiel no serviço, ele está precedendo a autoridade que ele vai receber. E por isso que automaticamente, quando ele tem um contato com o profeta, Eliseu entende e fala: cara, eu preciso queimar tudo que eu tenho. Eu preciso abrir mão de tudo que eu sou para seguir esse Deus, para seguir esse profeta. E aí ele vai me gerar autoridade. Hebreus 5, do 11 ao 14. Hebreus 5, do 11 ao 14. A palavra vai dizer, vai trazer um confronto a um povo. É uma palavra de exortação ao povo. Não é uma palavra em Hebreus 5, esse verso que a gente vai ler, não é uma palavra de massagem, não é uma palavra de conhecimento, de amor que vai gerar refrigério. Em Hebreus 5, 11, do 11 ao 14, a palavra diz: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornam aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A palavra do Senhor aqui, ela começa com uma afirmação extremamente séria, uma afirmação de confronto. Há muito mais aqui nessa afirmação, há muito mais que Deus Ele deseja revelar ao povo. Há muito mais profundidade disponível, há muito mais crescimento possível. Só que existe um bloqueio espiritual. O povo, ele se torna tardio em ouvir a palavra de Deus, tardio no crescimento. O problema aqui, nessa exortação, nessa cajadada que Deus está dando ao povo, não é a ausência da voz do céu. O problema é que o coração, ele se acostumou com aquilo que ele vivia, não queimou as carroças, eram meros espectadores nos templos. Deus, ele não para de falar, mas muitos ali pararam de responder. E se a gente faz um paralelo com a igreja, muitos estão assim. Não é a falta de voz dos céus, não é a falta da voz de Deus, mas é que eu já me acostumei. Porque quando eu tinha que ter queimado as minhas carroças e ter deixado tudo para trás, eu não fiz, porque ainda sou um espectador. E o espectador, ele se acostuma. O espectador, se a gente faz um paralelo com a TV, com aquilo que a gente realmente assiste,
O espectador, ele se acostuma com o final do Jornal Nacional, boa noite. Porque eu sou espectador, eu já me acostumei. Eu já me acostumei com a voz de Deus em todos os cultos, então eu não tenho que receber, porque eu me acostumei, eu sou um espectador. A intimidade, ela foi substituída pela rotina. O relacionamento foi trocado pelos hábitos e a presença trocada pela atividade religiosa. É quando eu estou dentro da igreja e a minha rotina, o meu ativismo e o meu relacionamento, ele é trocado. E tudo isso deixa de existir. Por quê? Porque eu já não busco mais a intimidade, eu já não busco mais me relacionar com Deus. Mas a atividade religiosa, o ministério, eu estou ali servindo todos os dias, todos os cultos. Tenho faltado num dia chuvoso como hoje no culto? Não, eu estou lá dentro da igreja, ativismo. Não vou para receber de Deus, mas vou para mostrar que eu estou indo. A igreja, ela continua funcionando, mas o altar, ele está sendo esvaziado, ele está sendo substituído. Cultos, eles continuam acontecendo, o ministério continua ativo na igreja, as agendas continuam cheias, a gente cheio de ter o que fazer, da programação, de célula, de evento, mas Cristo, ele começa a deixar de ser o centro da vida, não da igreja, mas da vida pessoal de cada um. E se a gente for olhar, isso não acontece só na igreja vizinha. Se a gente começa a analisar, isso tem acontecido dentro de casa. É muito fácil a gente olhar o jardim verde do vizinho, mas quando a gente começa a prestar atenção para o nosso próprio jardim adulto, é difícil. É difícil a gente vir para um culto e não sentir uma atmosfera espiritual ao qual eu possa me entregar verdadeiramente. Às vezes é a atmosfera que eu sinto mais dentro do meu carro, ouvindo louvor, do que aonde a presença de Deus deveria habitar todos os dias. E onde Cristo não governa o coração, a religião continua. A religião, a minha religiosidade, falar que eu professo a minha fé em Cristo, ela continua. Ah, mas qual igreja você pertence? Ah, eu vou na Invictus, eu pertenço à família Invictus. Isso continua, mas o reino, ele não se manifesta mais. Qual é a motivação que eu tenho saído da minha casa todos os dias? Todo domingo. Qual a motivação que eu saí hoje? Olha o clima que está. Se não é um clima propício para ficar no sofá comendo pipoca, assistindo uma série na Netflix, um filme na Prime ou no YouTube. Qual é a motivação? Porque falar de Deus não é o mesmo que viver com Deus. O autor de Hebreus aqui, ele deixa claro que o problema não é o tempo de caminhada da galera, porque essa carta, essa exortação aos Hebreus não está acontecendo para pessoas novas na fé, pessoas que estão começando a caminhada ali naquele momento, mas é para pessoas que têm um tempo maior de caminhada. São para pessoas que estão vivendo uma ausência de maturidade espiritual. Igreja, é tempo da gente romper. A gente está prestes a fazer o aniversário de 2 anos de Invictus. Tem pessoas aqui que estão desde quando era uma célula bola de neve. Quanto tempo faz? 7 anos. Fazer 8. São 8 anos de célula. Pessoas que deveriam estar voando ministerialmente, voando na maturidade espiritual, mas continuam como crianças, como aqueles que se alimentam de leite, como aqueles que não buscam o verdadeiro Espírito Santo, como aqueles que são frequentadores, que saem todo domingo, quando é a terça, toda terça, sai no sábado, vai na praça, vai lá, vai aqui, mas a
Eliseu, no primeiro momento que teve com o profeta, ele falou: cara, peraí, eu vou ali só dar uma despedida dos meus pais, eu já te encontro. Entrou, chegou, queimou tudo e correu. E se a gente for ler a história de Eliseu teve uma unção dobrada, dobrou aquilo que Elias fez. Por quê? Porque ele entendeu que o verdadeiro Espírito Santo, quando vai se manifestar, realmente a gente precisa entregar tudo. Um ano de idade da igreja é a idade da formação da maturidade. A gente já tem no segundo ano. Qual é a maturidade? Qual é aquilo que a gente está crescendo espiritualmente para falar? O que a gente está absorvendo, a gente só está vindo para o culto, porque eu conheço ali o Jorge deles, e lá de quase 8 anos atrás, quando era uma célula, eu comecei a ir, criei um laço de amizade, e vou. Ou realmente eu vou por conta do Espírito Santo de Deus? É o lugar onde eu vou e eu sinto a presença. Hoje, a hora que estava aqui, eu estava ajudando a Bruna a resolver um negócio, no segundo louvor, e ela me perguntou, eu falei: cara, espera aí que eu preciso orar. Eu preciso orar porque eu não estou sentindo o Espírito Santo. Tem algo que a atmosfera. Essa foi a minha resposta. Coloquei o celular no bolso do pai e parei de responder ela. O que eu estou saindo buscar? Eu saio da minha casa e venho aqui e me preocupo com o que eu vou jantar, com o que eu vou fazer depois. A palavra aqui para Hebreus, quando ela diz: quando deveis ser mestres, revela que existe uma expectativa divina no crescimento. Está sendo exortado um povo que deveria estar voando, mas ainda está engatinhando. Não é eu orar um dia, o Espírito Santo me revelar e falar: pronto, estou cheio agora. Mas é a rotina diária. O que eu tenho feito, o que verdadeiramente eu tenho entregado a Deus, e o que verdadeiramente eu tenho buscado em Deus. É um relacionamento que cresce a cada dia. É a revelação divina que se manifesta a cada amanhecer. Ou é simplesmente: hoje eu preciso, hoje eu orar, amanhã eu não preciso, amanhã eu não oro. Hoje eu estou com um problema, hoje eu oro. Acordo no outro dia sem problema, passa batido. Hoje eu preciso, hoje eu busco a Bíblia. Hoje eu não preciso, não busco mais. Eu estou com um plano de leitura, não sei se eu falei. O plano está 20 dias adiantado. Mas por quê? Porque eu só vou colocar. Porque eu entrei num propósito de ler e o Espírito Santo tem me movido a ler mais e mais ali no dia. Ao invés de cumprir a tabelinha são acho que 4 ou 5 capítulos, eu vou lendo. E a hora que conclui, eu vi, hoje eu estava vendo, porque eu abri a Bíblia desse aplicativo no computador, e abriu no iPad, aí abriu a notificação de quantos dias eu estou à frente. São 20 dias. Mas o que eu estou ganhando? Cara, para você pode não ser nada, mas para mim eu estou ganhando a presença de Deus. Eu estou ganhando um crescimento espiritual, uma intimidade. Com a Bruna, eu não vou ganhar intimidade se eu ficar sem ver ela. Não vou ganhar intimidade se eu não cuidar dela. E com Deus, como que eu tenho contato? Como que eu cuido? Mas a oração é um momento de trocar ideia. Mas dentro de um casal, e aqui é todo mundo casado, dentro de um casamento, o cuidado é só conversar? Ou o cuidado vem nas ações? Vem na busca? Porque se for só na conversa, é mais fácil ficar no chat da UOL, no WhatsApp. Se for só conhecer. Mas o nosso anseio tem que ser de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus todos os dias, não só no momento de oração, não só no momento de dor, mas é realmente abrir a Bíblia e falar: cara, hoje eu vou ler aqui um versículo, um capítulo que esteja. Só que antes de ler, eu falo: Senhor, que a minha leitura não seja de um livro, não seja de mãos humanas, mas seja a revelação que vem do teu Espírito. Cara, eu vou te falar, tem coisa que vai começar a surgir ali, que você vai falar: cara, eu já vi isso aqui uma pá de vezes, eu nunca reparei nesse detalhe. E às vezes é um detalhe que parece tão pequeno, tão
bobo, que realmente passa batido quando a gente lê. Eu li, por exemplo, em Gênesis, o primeiro livro, Deus, ele cria todas as coisas e ele vai narrando e depois ele narra de maneira mais abrangente. Por isso que a gente tem duas narrativas praticamente do mesmo cenário. Então, primeiro ele pincela, depois ele vai entrando no detalhe daquilo que criou. E quantos aqui observaram que o homem foi criado fora do jardim? Porque o homem não foi criado dentro do jardim. Ele foi criado fora e colocado dentro. Eu li várias vezes esse detalhe pequeno. Não posso desperceber. É vergonha para mim assumir? Porque eu acho que a leitura da palavra, a Bíblia mesmo fala que ela se renova a cada manhã, ela se renova a cada vez que a gente lê, a palavra se renova. Então, quando a gente vai ler, a gente tem que buscar realmente que o Espírito Santo nos revele. Porque quando eu vou buscar intimidade com a Bruna, eu não quero ser intimidade só de amigo, mas de um casal. Eu estou no casamento, né? E com o Senhor eu tenho um casamento. A partir do momento que eu entrego a minha vida no casamento, não é, meu amigão. Beleza, eu posso trocar ideia só na oração, que é o que eu faço com meus amigos do WhatsApp. Não preciso ter um contato diário. E a maturidade que o Espírito Santo de Deus, ele espera da igreja de bíblicos, é exatamente essa exortação. A gente já deveria ser mestres. A gente já deveria estar ensinando. E quando eu falo a gente, eu não falo Jorge e Lígia como pastores, mas eu falo praticamente de todo mundo aqui, tirando os pais do Ítalo, a Marília, a mãe da Marília que veio depois. O Ítalo já é mais velho, que veio bola. A Kátia é um pouco mais nova, mas os demais estavam lá na garagem do Daniel. Já deveriam ser mestres, deveriam estar ensinando, deveriam estar impondo a autoridade do Espírito Santo. Deus, ele nunca planejou uma igreja que fosse eternamente dependente, emocionalmente instável e facilmente ofendida, espiritualmente imatura. Deus, ele não planeja que os membros, quando ele fala igreja, quando a gente fala igreja, a gente está falando do corpo, de pessoas. Eu sei que o diagnóstico muitas vezes é duro. Quando o Espírito Santo estava me ministrando, e de verdade é um tipo de palavra que eu não gosto, mas é necessária, eu entendo que é necessária pela dureza, mas muitos aqui dentro ainda precisam do leite espiritual, porque são inexperientes na palavra da justiça, incapazes de discernir corretamente o que é bem e o que é mal. E se a gente for ver, Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Como a carnais em Cristo. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo. Tampouco agora estão, porque ainda são carnais. Pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos. Aqui a gente tem mais uma carta, mais uma exortação, mais uma cajadada a um povo que já caminhava. Primeiro a Hebreus, agora para a igreja de Corinto. Não são pessoas desconexas, não são fariseus, não são mestres da lei, não são pessoas pequenas, mas são pessoas que já têm um tempo de caminhada. Primeiro Deus falando, através da vida de alguém, porque o autor é indefinido, para Hebreus, para o povo hebraico ali, um povo que professava fé, tinha um crescimento, e falando, cara, vocês deviam estar em outro patamar, vocês deviam estar um pouquinho mais alto, ou mais profundo na presença. Aqui a gente tem Paulo rasgando a igreja de Corinto, a igreja que ele ajudou a fundar, um povo que era alicerçado, que tinha visão, que tinha
a expectativa, que tinha um crescimento, que tinha uma maturidade, e Paulo vem rasgando. Ele não está falando para incrédulo, para novo na fé, mas ele está falando para crentes antigos. Ele revela aqui para Corinto que os ciúmes e a contenda são evidências claras de imaturidade espiritual. Ciúmes não é zelo, contenda não é defesa da verdade, divisão não é discernimento espiritual. Tudo isso é carne disfarçada de espiritualidade. Uma igreja, e mais uma vez, quando eu falo igreja, não estou falando da Invictus, eu estou falando de cada um que está aqui hoje. Pode ter dons, pode ter a atividade movimentada dentro da igreja, e aí sim dentro da Invictus, e ainda assim ser profundamente carnal, se o Espírito Santo ele não governar o meu caráter. Porque onde há a maturidade espiritual, há a humildade. Onde há a maturidade, a submissão à palavra acima de opinião pessoal. Onde há maturidade, a honra à liderança, não porque líderes eles sejam perfeitos, mas porque Deus é um Deus da ordem. Uma igreja imatura, pessoas imaturas, elas pressionam a liderança. Ovelhas imaturas, elas exigem muito dos pastores. Por isso que a ovelha desgarra. Por isso que a ovelha sai do meio das outras. Pessoas imaturas, elas criam ambientes de tensão, alimentam lados e enfraquecem o corpo. Aquilo que deveria viver em união, ser um só, começa a ser subdividido por imaturidade espiritual. Cristo, ele não governa uma igreja dividida. Ele governa corpos alinhados. Ele não vai governar uma igreja onde já está rachado. Ele não vai governar onde pessoas são imaturas espirituais, porque existe contenda. Outro sinal claro de maturidade espiritual é uma vida de aparência. Quando eu começo a arrotar a santidade, eu já falei várias vezes. Se entrar com um carro comigo, tem dia que você vai ouvir Racionais, porque eu na rota santidade coloco no meu carro só louvor. Vai ter dia que você vai ouvir uma música sertaneja do mundo, meu Deus, porque eu não sou, eu não rogo santidade. A minha intimidade com a Bruna não está relacionada àquilo que eu ouço. A minha realidade, a minha intimidade, a minha profundidade com Deus não está amarrada e atrelada com aquilo que eu escuto. Porque a palavra fala, quando Jesus é indagado sobre o que pode e o que não pode ser ingerido, sobre a lei, sobre aquilo que Moisés tinha ditado, sobre aquilo que Deus tinha passado ao povo. E Jesus é indagado. E a resposta de Jesus, ela é clara, ele fala, não, o que contamina o homem não é o que entra, mas é aquilo que sai. Se eu arroto santidade, e eu vou dar carona com o irmão da igreja, deixa eu botar no Spotify aqui um louvor, porque se ele entrar aqui e ver que eu vim para a igreja hoje escutando música secular, vai chegar e vai me olhar pregando e vai falar, o cara prega, está escutando esse vídeo. Estou arrotando a santidade. Se eu não estou falando aquilo que o meu coração está cheio, de verdade eu tenho que ficar escondendo, manipulando, arrotando santidade. Do que adianta eu sair de casa num domingão desse maravilhoso para dormir, para vir para uma igreja, para estar lá fora arrotando santidade? Varão, eis que te digo, chega em casa é treta, chega com os filhos é treta, chega no trabalho é treta, não honra o Senhor em nenhuma dessas três atmosferas. Primeiro ministério não está honrando o lar, esposa e filho, ou marido e filhos,
infelizmente está adotando santidade, está vivendo uma realidade, vivendo dias, vivendo coisas que realmente não são aquilo que está vivendo, porque não tem buscado a intimidade com Deus. Porque infelizmente a gente vive dias em que muitos aprenderam a aparecer espirituais, mas não serem espirituais. É fácil, é muito fácil. Hoje sair no carro, botar ali, igual eu confundi hoje Gabriela Rocha com Gabriel Guedes, coloca um louvor ali, uma adoração. Ah, Deus é bom, a paz do Senhor, Deus abençoe, Jesus te ama. Nossa, até as pedras falam isso, até papagaio, se ensinar a falar isso, o papagaio vai falar. Mas eu estou falando aquilo que está no meu coração, estou transmitindo a glória de Deus não através de palavras vãs e vagas, mas através de atitude. Muitos discursos existem hoje, mas existe pouca transformação. Existe muito palco, mas pouco altar. Muita performance religiosa, mas pouco quebrantamento. Cara, hoje, quando eu comecei, quando o George também deve ter feito curso de líderes, cara, pra gente estudar era perreco. Se a gente tinha que ter Bíblia, a gente tinha que ter livro. Hoje botou no Google lá, livro tal, aparece o PDF do bagulho pronto. Resume o livro tal, aparece o resumo do livro. A gente não precisa mais ter o esforço, se a gente quiser. É um período de esfriamento. E cara, infelizmente Satanás tem usado isso para atingir muitas pessoas. É muito fácil eu colocar e entrar num Copilot, num chat GPT e falar, cara, resume para mim Gênesis. Você vai ter um resumo de Gênesis, que Deus estava falando, o porquê foi usado a vida do profeta ali, do sacerdote para escrever aquele livro, qual era o cenário do povo, por que foi escrito na parte de religião, por que foi escrito na parte de cultura. Cara, o chat GPT vai te trazer tudo. Ah, então você não vai fazer faculdade de teologia? Você não vai ter mais de conhecimento. Você não está buscando em grandes conhecedores da palavra. Você está buscando no cara que resume tudo, que é o chat GPT. Infelizmente, você vai ter base? Vai ter base. Porque se a gente for estudar o livro de Gênesis, igual eu estou falando, a gente vai entender alguns cenários que, se a gente colocar no chat GPT da vida, uma outra IA, ele vai trazer isso escrito. Só que eu não estou buscando na fonte. Eu não estou buscando a revelação do Espírito Santo de Deus. Eu não estou buscando aquele que pode me revelar além do que está escrito. O problema não é a visibilidade. O problema é quando a aparência substitui o caráter. Quando eu falo para alguns, trocando uma ideia, eu falo, cara, faz tempo que eu não sei o que é uma briga mesmo assim. Ficar de cara feia por mais de 1 minuto com a Bruna, de verdade. Ah, mas é porque você é o santão? Não. É porque eu pedi para o Espírito Santo tomar conta do meu casamento. Se eu venho aqui sorrindo com ela, realmente eu estou sorrindo com ela dentro de casa, não é da calçada para dentro. Se eu venho de boa com elas, é porque realmente eu estou de boa com ela, não é da calçada para dentro. E a hora que eu entro no meu carro com alguém. Só que o dia que eu pisar naquela calçada e entrar mais sério e não tiver muito para perder com a vida, é porque realmente eu aprendi com ela. Só que em oração eu estou pedindo para o Espírito Santo quebrar o meu coração, quebrar o meu caráter e quebrar o caráter dela. Para que ninguém tenha razão, mas para que o Espírito Santo seja exaltado no casamento. E assim eu faço com eles, assim eu faço na minha vida. Não tenho dificuldade de falar, de assumir, mas eu sou dependente de Cristo. Se a gente pode comparar com algo que hoje está na sociedade, que de repente sejam as drogas, cara, Deus é minha droga, e a minha droga favorita. Porque eu não consigo ficar um dia sem usar ele.
Não conseguiu ficar um segundo. É tipo um vício total, dependência total. Por quê? Porque, cara, eu tenho prazer. Eu tenho prazer enquanto a Bruna está trampando ali, fazendo os bagulho dela, eu pegar a Bíblia e ler, pegar um livro de Paulo, eu comprei a biografia, 500 e tal páginas, e ler uma página, pegar um outro livro de batalha espiritual, ler um pouco e flutuar nessa atmosfera. Ah, mas você escuta a música do mundo? Cara, quando eu não tenho nada a fazer, eu boto na casa, no NX0, músicas que eu escuto. Não tem pornografia, não faz alusão às drogas, não faz alusão ao crime. É pecado? Ao meu ver, não está contaminando a minha alma. São músicas, cara, cedo ou tarde do NX0, o guitarrista escreveu de lembrança com o tio dele que faleceu. E a palavra fala, a música fala cedo ou tarde a gente vai se encontrar. A certeza que eu tenho, que meu pai que morreu, que minha mãe que morreu, que cedo ou tarde eu vou encontrar eles na eternidade. Qual é a diferença da palavra e da canção? Deus, ele nunca se impressiona com a estética espiritual. Deus, ele não vai ser, a gente tem que entender que Deus, ele não vai se impressionar se eu sair na rua, varão, eis que te digo, glória a Deus, e o tempo inteiro está ali, querendo provar que eu sou santo, querendo provar que eu falo de Deus, querendo provar que eu tenho conhecimento, querendo provar isso, querendo provar aquilo. Para quem que eu estou provando? Para mim mesmo. Vaidade, estética espiritual. Saio de casa, boto minha armadura espiritual e eu sou o crentão. Chego em casa, penduro meu casaco espiritual e sou o pior marido do mundo, o pior pai do mundo. Peso da balança, já bate. Ele sonda, Deus, ele sonda os nossos corações. E a gente tem a prova disso em 1 Samuel 16:7, que a palavra fala: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando a igreja ela abandona um confronto com o pecado para preservar o conforto, ela perde a autoridade espiritual. Quando o púlpito ele deixa de ser um confronto, o pecado ele começa a mudar de nome. O arrependimento vira algo opcional na minha vida. A cruz ela se torna algo pesado demais para eu pregar, porque eu já não prego mais sobre arrependimento, eu não prego mais sobre a cruz, eu não prego mais, eu não falo mais sobre, cara, vocês estão frios, vocês estão mortos espirituais e vocês precisam rever o caráter de vocês. A minha pregação aqui se torna Deus é amor, Deus é lindo, pregação coach, porque Deus ele proveu o recurso e vai te alavancar financeiramente. Quem está aqui passando por dificuldade, hoje nós somos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara, se não tiver um aqui, entre nós 14, que não esteja passando nenhuma dificuldade, cara, Deus promove essa igreja a outro patamar. Nenhuma dificuldade, nem que seja o chuveiro que queimou. Eu vou falar, cara, o Espírito Santo nessa igreja está com a misericórdia, tipo, 100/100. É impossível. Pregação coach. Não dou o nome, falo, cara, tem alguém aqui passando a dificuldade XPTO. O Espírito Santo está jogando. Pregação coach, estou jogando ao vivo. Por quê? Porque é muito normal, muito banal isso dentro das igrejas. Se eu quero isso, infelizmente, aqui dentro eu acho, espero em nome de Jesus, vocês não vão. Procurem nas outras igrejas que são mais coach, que tem essa prosperidade, não fizer campanha, não sei o quê, não falando de outras igrejas, mas pelo menos de mim. Em nome de Jesus, aquilo que o Senhor está me guiando,
não vão ser palavras doces e palavras de amor. Vão ser palavras para tentar despertar no povo a viver a real identidade e o real evangelho de Cristo. Não porque o George pregou e agora realmente eu vou começar a fazer isso. Cara, que seja um encontro de Elias e Eliseu no culto. Que seja um encontro verdadeiro do profeta com a próxima geração de profeta ali, vocês entendem e falam, cara, está na hora de queimar tudo. Está na hora de realmente eu consagrar tudo. Para que eu não tenha mais para onde voltar. Para que eu não seja mais como a mulher de Ló, que nem tem nome. Mas a Bíblia fala dela porque ela olha para trás. Ela não olha para trás porque, eu estou deixando minha casa bonitinha. Ela está olhando para um lugar que ela não queria ter saído. Um lugar que está incrustado no coração e não queria deixar de subsistir naquele lugar. É por isso que a mulher de Ló olha para trás. E qual é o fim da mulher de Ló? Ela é lembrada ali na passagem onde é referenciado que os anjos não tiram Ló e depois lá na frente é falado, lembra da mulher de Ló? Para nos alertar. Quando eu falo de ser como Eliseu que queimou as carroças, eu estou falando, cara, chegou a hora da gente deixar as nossas dores lá atrás e não só deixar para trás, mas realmente queimar as nossas angústias de coisas que eu fiz, queimar as nossas frustrações, as nossas emoções que movem ainda a nossa atmosfera hoje, queimar. Eliseu fez isso para não conseguir voltar, e não conseguir olhar e não falar, que saudade de quando eu era só um ajudador do campo dos meus pais, que saudade de quando eu só servia. A gente tem que olhar, e Eliseu olha, e Eliseu chega numa plenitude de olhar para trás e falar, cara, a minha caminhada com Elias e Deus aqui está sensacional. É isso que a gente tem que olhar para trás. É isso que eu olho para trás na minha vida, não quando o Enzo tinha acabado de nascer e os problemas que eu passava, mas eu olho a partir da minha conversão e falo, cara, Deus me tirou disso. Queimei aquela carroça, queimei aquele equipo que fazia, aquele equipo que deixava de fazer, e fui transformado pela glória de Deus. Quando a gente fala de queimar, de deixar, é sobre isso. Então, quando a igreja abandona um confronto com o pecado, eu acho que eu já passei essa parte, ela perde a autoridade espiritual. Quando o púlpito deixa de confrontar, o pecado ele muda de nome, ele deixa de ser pecado. E aí então vai surgir a fé confortável. Esse é o perigo das igrejas. Uma fé que eu não preciso renunciar. Uma fé que não tem custo. Uma fé que não me gera transformação. Uma fé, Gabriela, porque eu nasci assim, eu sou assim e eu vou continuar sendo assim. Uma fé que quando sai ao contrário, você vai andar igual o Chaves, chutando latinha no chão, chutando pedrinha, porque eu estou chateadinho. Igreja, aqui não tem nenhuma criança, somos todos adultos de idade e adultos na fé. Mas eu não acompanho aqui desde 8 anos. Mas eu creio que todos aqui vieram de uma igreja, têm uma maturidade espiritual, vieram de uma religião, vieram de um entendimento de Deus. Não tem nenhum novinho, não tem nenhum bebê para falar, mas eu ainda não tenho a maturidade, não tenho a vergonha na cara de querer continuar fazendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas dores. Mas, cara, se você está passando pelos mesmos problemas e não está rompendo, é porque você ainda não se botou de joelho no chão e não falou, Deus, muda o meu caráter. Muda o primeiro ponto que precisa ser mudado, o caráter. Na minha oração recente,
foi: Senhor, me coloca de novo no centro da tua vontade. Não preciso mais de cargo, não preciso mais de financeiro, não preciso mais de carreira profissional, não preciso mais disso, não preciso mais daquilo. Só me coloca no centro da tua vontade e sustenta a minha casa. Só isso. Igual Davi, quando peca, ele vai e escreve salmos, e ele está em oração e fala: Senhor, só a ti, só contra ti pequei, pode me tirar todas as coisas, só não afasta de mim a tua presença. Minha oração foi tipo Davi. Com medo? Nem pouco. Porque geralmente quando a gente vai orar a Deus, eu falo: Deus, tira todas as coisas, move todas as coisas. A gente ora meio assim: e se Deus tirar mesmo? E se Deus fizer mesmo? Vai ser puxado, né? Mas eu vou orar porque eu preciso. Mas ora ali, com o pezinho ali, tipo, em cima do muro. Quando a gente faz a oração com ousadia, o Espírito Santo, ele muda o nosso caráter. Ele começa a nos transformar. E essa fé confortável, essa fé sem renúncia, essa fé sem custo, sem transformação, a gente já não vive mais. A fé sem a cruz, a gente já não vive mais. Porque uma fé sem cruz, ela produz cristão sem maturidade. Jesus, ele nunca escondeu o custo do discipulado. Jesus, ele nunca escondeu o quanto custava segui-lo. Lucas 14, 27, a palavra fala: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ele não começa falando aquele que não me segue, ele começa falando aquele que não carrega a sua cruz. Depois, não me segue. Tem o quê? Não vai ser meu discípulo. Simples. Por quê? Porque eu não carrego a minha cruz. Vivo um evangelho sem renúncia. Ah, mas eu pequei. Deixa quieto. Foi uma conversa que a gente estava tendo sobre pecado e sobre salvação. Ah, mas eu pequei hoje e tirei a tampinha da garrafa. Não, mas eu vou orar a Deus, vou colocar a tampinha na garrafa, vou orar a Deus. 5 minutos depois eu estou tirando a tampinha da garrafa. Ou seja, eu não estou carregando verdadeiramente a minha cruz. Não estou renunciando do pecado, porque mas a palavra fala que se eu orar e confessar o meu pecado, eu vou ser perdoado. E a vergonha na cara fica onde? Você acha que Deus está lá igual o pai? Mas você caiu de novo, tá? Mas de novo. Cara, Deus caiu de novo, tapinha na orelha, beleza, vai pagar o preço, vou tapar na orelha. Se a gente faz um paralelo com as nossas vidas, quando a gente desobedecia o pai e a mãe, a primeira vez, vinha até uma palavra de refrigério, se já não desse a varinha de marmela ali cantando, já vinha uma palavra, um castiguinho, alguma coisa leve. Se fizesse de novo a mesma coisa, já esquentava mais a orelha, já era panelada, já era cinta, já era vaiana voadora, já era todo tipo de coisa. Você acha que com Deus é diferente? Para a minha vida, a minha intimidade que eu tenho com Deus é a intimidade que eu tinha com meu pai. O respeito que eu tenho com Deus é o respeito que eu tinha com meu pai. E eu sei que Deus, ele é tão rígido, tão rigoroso quanto meu pai. A criação é a mesma, a similaridade é a mesma. Só que quando eu não tenho essa fé com a cruz, eu não consigo me entregar a minha cruz, os meus, não gera um custo, não gera a minha maturidade espiritual. E o cristianismo sem cruz, ele não é evangelho genuíno, ele é religiosidade. Religiosidade é um perigo dos séculos, porque é muito lindo falar que é crente, gera diferença. Mas Deus mudou a minha vida e eu sigo a Ele. Mas o que você tem feito? Qual tem sido a sua motivação diária? Quando você acorda de manhã, a sua primeira ação
ao levantar da tua cama, abrir os teus olhos, ela fala, nossa, mas já acordei? Ou é verdadeiramente abrir o olho e falar, Senhor, obrigado por hoje? Levantar e falar, nossa, meu dia está mais quentinho, e olhar para a cama quentinha e ter esses minutinhos. Ou fazer igual eu esses dias, sentar na beira da cama, fechar o olho e ficar igual se estivesse numa embarcação só balançando de um lado para o outro. Abrir o olho e falar, nossa, passo 5 minutos dessa viagem aqui fechado. Mas a primeira atitude nossa é agradecer a Deus. Ah, mas, cara, Deus tem que ser grato. Porque o primeiro milagre, ah, mas Deus nunca fez um milagre na minha vida. O primeiro milagre que você tem na sua vida, ele é um milagre contínuo. É o fôlego de vida. O fôlego de vida que foi soprado lá em Gênesis, Deus continua soprando em todos os dias. Na minha vida, fazem 38 anos que esse fôlego de vida é soprado nas minhas vidas, toda manhã. E o cristianismo assim, quando a gente não tem esse peso, ele se tornou uma religiosidade. Então eu só falo que eu sigo a Cristo, eu só falo que eu sou crente, porque precisa, assim como eu falo que eu sou corintiano, só porque a minha família inteira é corintiana, mas eu não assisto o jogo, eu não sei quem é a escalação, eu não sei nada do time. E a religiosidade é a mesma coisa, eu falo que eu sou crente, mas eu não sei nada de Deus. E é uma fé, a religiosidade é uma fé que protege o nosso ego, que evita o confronto e preserva o nosso conforto, mas nunca gera a transformação profunda das nossas vidas. Porque é fácil e muitos hoje querem Deus, muitos hoje querem Jesus como Senhor, como Salvador das vidas. Eu acho que 100% aqui quer Jesus como Salvador da vida. Só que o problema é que muitos hoje rejeitam Ele como Senhor. Muitos querem bênçãos, mas não querem a obediência. Muitos querem viver as promessas, mas têm rejeitado a santidade. E mesmo assim, Deus, Ele continua chamando a igreja a viver algo muito maior. Assim como Jesus disse a Pedro, para saírem da margem, ali na pesca maravilhosa, Jesus, Deus, Ele chama a igreja para sair da superficialidade. A gente vê Lucas 5,4, Jesus falando para Pedro, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Dia frustradíssimo de um ensino pescador, dia onde o pescador já estava à margem lavando as redes, ou seja, não ia mais voltar para pescar. Jesus leva ele de novo para dentro do mar, termina de pregar para a multidão e agora fala no íntimo, entra no íntimo ali, para quem estava no barco e fala, vai mais lança a rede para pesca. Nesse momento muitos se pegam. Quando Deus vem na vida e fala, cara, sai da sua zona de conforto. Simão Pedro, exímio pescador. Há linhas teológicas que falam que ele era tipo um microempresário da pesca. Exímio. Qual é o confronto aí de Jesus? É um cara mais profundo. Se a gente hoje fala, Deus, mas está vacilando, cara, acabei de vir do fundo, velho. Não pesquei um peixe, peguei um lambarezinho. Estou tipo o George quando vai pescar, tem que passar na vendinha comprar peixe para falar que pescou. Você acha que chegar ali no primeiro? Passa lá, você compra, depois que chegar ali, pescou. Exímio pescador, e aí Deus fala, vai mais profundo, lança a rede, pesca. Águas profundas, elas não são para curiosos. Está aqui o George, ele sabe que se ele for muito fundo no rio, ele pode se afogar. Porque arrisca, é curioso? Não deveria, né? Mas águas profundas, eles não são para curiosos. Não é para quem quer controlar tudo.
Porque na profundidade ali você não dá pé, você não toca o fundo, você fica à mercê das ondas, não dá, aqui é só rio, né? Não tem ondulação, não tem maré, não tem nada, então você fica ali na correnteza, mas você fica vendido. E quem quer controlar tudo não sai da superfície, do raso, porque aqui dá pé, aqui eu consigo sair, aqui eu consigo ir, aqui eu consigo virar. Águas profundas é somente para quem confia na palavra e está disposto a obedecer a Cristo. Porque águas profundas, elas exigem maturidade, exigem entrega e exigem renúncia. Não há como viver a profundidade espiritual mantendo um comportamento raso, mantendo o comportamento carnal e mantendo o comportamento infantil. Eu não consigo ser, eu não consigo romper, eu não consigo viver a profundidade espiritual se eu estou em um desses 3 pontos. Se eu estou sendo raso, se eu estou sendo carnal e se eu estou sendo infantil. A restauração da igreja, ela nunca foi algo estratégico, algo de estratégia, ela não deve ser algo de marketing ou algo de inovação. Mas a estratégia principal da igreja, ela tem que ser o arrependimento. Ela tem que ser o retorno ao altar. E ela tem que ser Deus no centro novamente. 2 Crônicas 7,14, a palavra vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Não é a Bíblia, a morte de Jesus na cruz, ela não é apenas um ajuste externo, mas ela tem que ser um alinhamento interno nos nossos dias. Não é a morte de Jesus ali na cruz, ela não é e não deve ser para os nossos dias algo de estética, algo que, se a gente for contar no detalhe todo o flagelo, toda a dor, toda a situação que Jesus passou pelos nossos pecados, pela nossa salvação, ela não deve ser algo só para comover, algo só estético, mas ela deve gerar em nós a santidade e o reconhecimento de falar: cara, que cara sofreu, foi rasgado, foi dilacerado por minha causa. A cruz, a coroa que foi colocada na cabeça dele, que furou a cabeça dele, começa a ser formada em Gênesis, quando é falado dos espinhos, é falado ali de toda essa situação que significa os espinhos com as trevas, com Satanás. Quando isso é colocado, a coroa, o sentido figurado de coroa, ele é colocado na cabeça quando os reis conquistam algo. A gente entende que, além de algo que provou e provocou dor em Jesus, a coroa tem uma figuração de que Jesus estava tomando o reinado das trevas para nos salvar, e não apenas uma figuração de dor e sofrimento e flagelo. Quando a gente entende, a nossa agenda ela não tem que ser cheia, mas a presença ela tem que ser manifesta. Não adianta eu ter atividade na igreja de segunda a segunda, se a presença de Cristo não é manifesta dentro das quatro paredes. Não adianta eu querer ensinar sobre o Evangelho de Cristo, se a presença dele não é manifesta. Eu sou um mero estudioso. Não adianta eu vir aqui me preparar, escrever um sermão, escrever um esboço de pregação, se eu não tenho a presença manifesta. Eu vou estar sendo um professor, apenas falando aquilo que está escrito. Não adianta eu querer evangelizar pessoas no meu dia, porque Jesus te ama
porque Jesus me tirou da prostituição, porque Jesus me curou de uma doença. Se eu não estou cheio, a pessoa vai olhar e vai falar: cara, que bacana que esse cara fez na sua vida. Mas o seu testemunho, além das palavras, não está significando e não está manifestando a glória dele. Paulo resume esse chamado à maturidade de forma clara em 1 Coríntios 13:1, quando ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A maturidade exige abandono. Eliseu abandonou maturidade. A gente tem abandonado para viver com Cristo? A gente tem renunciado algo para viver com Cristo? Ou eu coloquei a minha programação de domingo, unicamente, exclusivamente, a programação de domingo, para estar indo no culto? Porque domingo é muito difícil de ter um aniversário, é muito difícil de ter um evento de escola, é muito difícil de ter qualquer tipo de evento no domingo. Eu abandonei, eu deixei para trás as minhas atividades. Se alguém me chama, alguém fala, eu falo: não, a minha agenda de domingo é o único dia que eu não marco nada. Ou eu venho só porque, cara, é muito raro eu ter algo para fazer. Eu atingi a maturidade de abandonar as coisas, ou eu só faço ali e o Jorge são os amigos. Se eu não for, eles confiam em mim, eu preciso falar. Se eu não for, a aula da show não vai funcionar. Não vai ter a gravação da palavra, a transmissão online. Ah, se eu não for, não tem ninguém para ficar na mesa de som. Ah, mas se eu não for, não tem ninguém para ficar na bateria. Ah, mas se eu não for, ninguém fica com as crianças, eu não vou interceder, eu não vou cuidar dos carros com uma atalaia, eu não vou fazer isso, e não vai ter ninguém. Ou a minha vontade de sair de casa é falar: Deus, eu estou indo lá hoje, e eu estou no ministério de XPTO, de boas-vindas, mas Senhor, eu quero ter um encontro contigo, eu quero ter um encontro genuíno contigo, seja na palavra, seja no louvor, seja num abraço, seja no que for. Eu quero ter um encontro. Não precisa ser a melhor palavra do mundo, não precisa ser os melhores louvores do mundo, mas o encontro que eu quero contigo, Senhor, esse sim eu quero que seja o melhor do mundo, para entregar a primícia da minha semana em tuas mãos. Quantas vezes a gente se coloca assim para a gente? São perguntas que geram reflexões, porque verdadeiramente essas perguntas são as perguntas que eu faço diariamente. E nesses 2 últimos cultos, hoje eu tentei trazer mais um esboço, mas o Espírito Santo está falando, são perguntas que eu faço para Deus. São momentos que eu saio de casa, eu não venho preocupado: o Jorge e a Lígia vão ver. Cara, na boa, para mim, o menos importante da igreja do culto é o Jorge e a Lígia. Ah, mas você não honra os pastores? Não é sobre honrar os pastores, é sobre a presença de quem eu tenho que buscar. Não estou preocupado se o Jorge ou a Lígia vão me ver chegando na igreja. Não estou vendo se qualquer um de vocês vai me ver aqui. Meu coração é totalmente dependente de Cristo. E Ele sim, eu quero que veja: cara, eu estou sacrificando um dia da minha semana, entregando nas suas mãos a primícia da minha semana, para que o Senhor fale. Pode ser através de um louvor, através de uma palavra rema, através do culto inteiro, através da música que é colocada no YouTube depois do culto, mas que a sua presença se manifeste dentro da igreja de Paulo. Agora, Jorge e Lígia é para trocar ideia, é para alinhar o processo da igreja, é para ministrar, para acompanhar, ajudar, estar junto, estar em oração. Agora, para mim, eu vou porque senão, se for preocupado porque a Jorge e a Lígia vão se preocupar se eu estou ouvindo ou não, eu nem saio da minha casa. Mas agora
15 anos, 16 anos nesse mesmo pensamento. Foram 16 anos onde eu ia com um pastor que eu estava junto, sendo líder de áudio. Eu ia lá e falava, ai, pastor, precisa me ver. Estou lá, servia. Igual aqui, muitas vezes, terminava o culto, a gente já catava e já zarpava fora. Por quê? Porque eu não estava fazendo para o pastor, eu estava fazendo para Deus. Quantas vezes a gente sai das nossas casas assim? Quantas vezes a gente realmente, verdadeiramente, a gente sai das nossas casas se entregando a Cristo Jesus? E não só acaba porque eu vou colocar a melhor roupa, eu vou colocar o melhor louvor, já vou tomar banho, colocar a caixinha aqui tocando, porque é hoje dia da presença, e hoje o Jorge vai me ver no culto, e ele tem que me ver aleluiado lá na hora do louvor, eu tenho que pular, eu tenho que chorar, eu tenho que fazer, eu tenho que sambar. E para Deus, o que você está fazendo? O que você está entregando para Jesus? O que você está entregando nos seus dias para Deus? Você está preocupado com o que o pastor e a pastora vão fazer? O que o pastor e a pastora vão falar? Aquele ali é crente. Aquele ali precisa ser movimentado para dar mais autoridade. Infelizmente, evangelho de emoção, evangelho de ego, evangelho onde muitas igrejas têm falhado. E o Espírito Santo move essa casa não para viver esse tipo de evangelho, não para viver essa superficialidade. O Espírito Santo hoje chacoalha o coqueiro das nossas vidas para a gente acordar e a gente despertar e olhar para as nossas vidas e falar, cara, eu estou sendo tão imaturo, eu estou sendo tão, com perdão da palavra, tão babaca em tomar esse tipo de atitude, tão infantil, porque isso nada é de Deus. Ah, mas é o agir das trevas. Você está sendo espiritual. Ah, porque eu falei financeiramente, eu quebrei a cara, gastei um pouco mais e hoje eu não tenho dinheiro para isso. Ah, porque Mamão agiu na minha vida, o devorador da sua cabeça, que te fez achar que era o pai e gastou dinheiro a mais. Para de colocar espiritualidade em tudo. Demônio existe, demônio faz, demônio age, Satanás faz a atmosfera muda. Quando é um peso espiritual, Satanás foi lá, o devorador, Mamon, agiu na sua vida financeira, a atmosfera da sua vida financeira é outra. Não é a vida financeira que você recebe e você não sabe administrar, você está sendo imaturo. Ah, porque o meu casamento está balançado. É o espírito maligno agindo, tem que orar, vamos orar. Querido, querida, vocês já olharam um para o outro e falaram eu te amo? Qual foi a última vez que o casal se olhou e falou eu te amo? Ou só do nada foi lá e fez o toque de amor, que é presente, toque, linguagem do amor, você exerceu a sua linguagem do amor com o seu companheiro ou com o seu companheiro. Agora eu fiquei igual companheiro e companheira. Mas qual foi a última vez? Cara, vocês mandaram mensagem para a Bruna e falaram quantas vezes o te perturba num dia, ela fala o dia inteiro. Cara, minha linguagem do amor é perturbada. Eu passo, eu me risco, cutuco, puxo, eu mordo, empurro. É isso. É sobre isso, mas ali eu expresso o meu amor, eu expresso a proximidade. Quantas vezes a gente faz isso? Ou a gente não tem tratado o nosso relacionamento superficial, assim como a gente tem tratado o relacionamento com Cristo, e tem falado, o demônio está agindo no meu casamento. Porque é fácil. É fácil eu jogar lá para Satanás o problema no meu casamento. É fácil eu jogar a culpa para Satanás no meu financeiro. É muito fácil eu jogar para Satanás a culpa do tratar com meus filhos. É muito fácil eu terceirizar. É muito fácil. Mas qual foi a última vez que você chegou e do nada comprou um chocolate ali aleatório? Na verdade você foi no mercado e comprou um para você e falou, acho que eu vou levar um, porque eu vou esquecer o papel no hospital.
e levou um chocolatinho, ou deu uma açãozinha mínima, porque curtiu. Porque Satanás, ele age no casamento. Só que quando Satanás ele vai agir no casamento, ele vai agir com adultério, ele vai agir com a prostituição, ele vai corromper o casamento. Ele não vai tirar o amor e fazer briga e fazer uma contenda, mas ele vai trazer primeiro um dos dois lados ali errado, um dos dois lados sendo manipulado por um espírito maligno, seja Jezabel, seja qualquer outro espírito de prostituição, vai fazer com que o lado se esfrie, mas vai ser o lado que vai buscar. Jezabel, um espírito manipulador dentro do casamento, ela vai buscar o relacionamento, ela não vai derrubar o marido. O marido vai cair porque coisas que ele vai precisar, o espírito maligno vai boicotar. Satanás está agindo, mas o amor não se esfria. Você não vai ler, quando a gente fala de Jezabel, a gente pode trazer uns paralelos com a Bíblia. Quando a gente lê sobre Jezabel e Acabe, lê a história dos dois. Vem qual momento tem aquela contenda gigante, tem um bom relacionamento, ela manipulando, ele obedecendo, um bom relacionamento. Satanás estava agindo. Agora, briguei, Satanás foi o instrumento de Satanás. Quando você está sendo o instrumento de Jesus com o seu próximo, quando você está sendo o instrumento de Jesus com os seus filhos, quando você está sendo o instrumento de Jesus no seu trabalho, no lugar que Deus tem te colocado, não superficial e falar, eu li lá, vou pregar aqui o que eu li em 1 Coríntios sobre a ceia, porque você precisa ceiar, porque Paulo lá ele instruiu a igreja de Corinto, que o que eu aprendi eu também vos ensinei. Na noite que foi traído, fala de Jesus, quando ele foi traído, ele partiu do pão e deu graças e falou: esse é o meu corpo. Mas ele também deu sangue, em referência ao suco de uva ali, em referência ao sangue, falando: esse é o meu sangue. E aí você usa isso. Só que você esquece que essa exortação de Paulo para a igreja de Corinto não é só ensinando, não é só falando acerca da ceia. Se a gente volta e fala, muitos aqui têm ceiado para se alimentar, para alimentar o seu próprio estômago, os seus próprios prazeres. Vocês têm feito de maneira errada e têm deixado os menores, aqueles que não podem participar financeiramente, de lado. Não é bom que vocês se alimentem na casa de vocês? Volta um pouquinho antes, nos versículos antes do versículo causado da ceia. E aí Paulo entra no lindo padrão da ceia, que eu aprendi, eu também vos ensino, que na noite que foi traído, ele começa a falar que ele aprendeu, porque ele não viveu a ceia. Paulo ele foi convertido depois, e ele ensina aquilo que ele aprende. E aí ele fala: examine o homem ao seu coração, então coma e beba do cálice. Então muitos envelhecem fisicamente, mas continuam meninos espirituais. Falam como crentes, mas não vivem como os discípulos maduros. Hoje o Espírito Santo chama a igreja para deixar definitivamente as coisas de meninos para trás e romper com a fé nessa noite. Abandonar o comodismo espiritual, se recolocar e recolocar Cristo no centro da vida, das decisões. Quantos aqui oram antes de uma decisão? Quantos aqui realmente falam: Deus, abra aquilo que é para abrir e fecha aquilo que não é do seu agrado? Quantos aqui têm feito isso nos últimos dias? Para não estender muito. Eu tive um momento tribuloso, um momento de dificuldade. Por conta de uma reestruturação da empresa, eu deixei de fazer parte da companhia. Fiquei 3 meses
à toa. Depois de 5 anos, 6 anos em Uberaba, eu tive 3 meses de férias, porque até então eu nunca tinha tido férias aqui em Uberaba, que eu vim transferido. E eu fiquei 3 meses em casa, entregando vários currículos. Mas quando eu falo vários, é vários com força. Entrava 8 horas da manhã no LinkedIn, abria a vaga. E não era só o mesmo currículo sendo enviado. Lia a vaga, ia pedir ao ChatGPT fazer um RCA da vaga com o meu currículo, gerava um currículo novo e me postava na vaga. Cara, era um trabalho, era algo puxado. Tive uns tempos de devocional com Deus, Deus me direcionou algumas coisas, desenvolvi algumas coisas, vou começar a colocar em prática aquilo que o Espírito Santo me pediu. E aí começa a ter algumas respostas. E aí começa a me colocar de joelho no chão. E fala assim: o Senhor tem visto todas as coisas. O Senhor viu quantos currículos para quais empresas e quais vagas. Só que seja feita a tua vontade. Se for para uma vaga de auxiliar de TI, que o Senhor abra a porta. Se for para um cargo alto numa companhia, que o Senhor abra a porta. Mas que o Senhor te coloque no centro da tua vontade. Que não seja porque eu quero ir para a cidade aqui porque eu consigo isso, ou porque eu quero voltar para Registro porque eu tenho uma casa, ou eu quero ir para Itapetininga, que é a casa da minha família, ou para São Paulo que o Enzo quer treinar, enfim. Mas que seja o teu propósito, o teu querer e o teu agir. No final do dia, em janeiro, estava com 3 processos rodando, simultâneos, e o da Mosaic, que eu estou desde setembro e ainda não tive a resposta, que ia ser uma garantia. Eu falei: Senhor, abre a porta e me coloca no centro da tua vontade. Porque aí eu já tinha trocado ideia com o meu antigo pastor. Ele falou: vem para cá, procura um trampo aqui, manda currículo pro fulano aqui que tem um network muito grande. A minha oração podia ser: me coloca naquela cidade, me coloca lá, faz movimento. Só que eu pedi para o Senhor: me coloca onde o Senhor quer. O Espírito Santo fechou todas as portas. Eu comecei em janeiro a receber as recusas de todas as vagas. Eu falei: nossa, mas meu perfil era nessa vaga. Eu fui até o estágio de ter que gravar vídeo em inglês para essa posição. Eu falei: não. Só que eu não me deixei de frustrar. E sempre eu falei: Senhor, o Senhor está fechando as portas, mas eu sei que a porta o Senhor já abriu. A empresa que eu entrei para trabalhar, eu fiz uma entrevista segunda, quinta, sexta-feira eu estava sendo chamado. Não era uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, sendo sincero. Nunca tinha visto na cidade. É uma empresa grande, uma empresa próspera na cidade. E o Senhor me colocou como cabeça, como gestor de TI. Não me colocou como calma. E a minha oração é: Senhor, pode ser lá embaixo, começar a minha carreira, minha estrutura, minha formação, tudo de baixo, como auxiliar e consultor. Mas o Senhor me colocou numa das cadeiras, em umas posições mais altas de TI, dentro da companhia. Por quê? Porque a minha oração era essa. Era buscando a intimidade e falando: Senhor, não é sobre a minha vontade, não é sobre o lugar que eu quero, não é sobre a cidade que eu quero. Conforto, Registro, tem uma casa. Conforto, Itapetininga, tem toda a minha família. Conforto, São Paulo, lugar que o Enzo quer estar indo treinar para luta. Todas as regiões de conforto. Mas o Espírito Santo falou: não, filho, você está aqui, é aqui que você tem que ficar. É o teu lugar, é o teu propósito, é o teu chamamento. Toma por cabeça do causa nessa sociedade. E quando a gente rompe com fé e não com aparência, é quando a gente deixa o comodismo, porque agora eu estou tendo que pegar a van 6h30 da manhã. Quando eu estava na UB, eu saía de casa às 8 horas. Chegava às 8h10 no trabalho e tranquilo, eu não chegava mais tarde. Hoje é pontual, é assim, diferenciado. 6h30 no ponto, senão a van passa e não pode ir de carro. 6h15 eu estou em casa, de volta, pontual. Não pode home office? Nesses primeiros 6 meses eu não fico todo dia com empresa. Zona de conforto. Estava habituado ao home office, habituado a ficar em casa, habituado a acordar 10 para as 8. Zona de conforto sendo quebrada. Por quê? Porque eu entrego a Deus.
Falo, Deus, está aqui. Minha vida financeira está aqui. Tira a zona de conforto. Senhor, meu trabalho está aqui. Me tira da zona de conforto. E ele começa a quebrar tudo isso. Por quê? Porque Deus, ele não está formando plateia. Ele não quer formar plateia. Ele não quer trazer vocês todos os domingos para formar plateia dentro da igreja. Uma igreja numerosa é legal, é emocionante, é satisfatório ter uma igreja numerosa. Só que enquanto a coluna ainda está se colocando como plateia, a igreja não rompe. Enquanto vocês, e eu me incluo, estou me colocando como plateia, a igreja vai ficar estagnada, a igreja não vai romper. Por quê? Porque aqui só tem jovens na fé, só tem crianças se alimentando de leite, não pode receber a feijoada do Espírito. Por quê? Porque senão não vai dar conta. É assim como o Atos está vindo agora, vai se pôr, é um bebê, vai precisar comer comida de bebê, para quando ele estiver maduro ali, já for jovem, poder comer o arrozinho, começar com frutas e arroz e feijão. Infelizmente é isso que o Espírito Santo me colocou hoje para mostrar. A maturidade espiritual. Eu vim em casa orando e falei, Senhor, mas como que eu vou orar para novos de fé? Pessoas que estão se chegando agora na igreja. Quem está se chegando agora na igreja? Espírito Santo. Nem o Vanderlei veio, que é o nome da fé. O Espírito Santo move todas as coisas. É um peso, eu não gosto. Verdadeiramente o Espírito Santo sabe que eu não gosto de pregar determinados assuntos, determinadas coisas, mas é necessário chacoalhar o coqueiro das nossas vidas para a gente parar de ser infantil com Deus, parar de ser infantil nas nossas vidas e querer mostrar uma santidade que não existe, porque a maturidade ela vem e a gente mostra o nosso caráter verdadeiramente, a gente mostra o Espírito Santo de Deus e aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz com maturidade. A gente não é mais infantil, a gente não é mais despreparado. E o Espírito Santo, o convite dos céus para a terra é claro: permanecer raso, confortável e imprevisível é algo simples. Ou a gente quer responder o chamado para maturidade, cruz e águas profundas? Qual é a nossa vontade essa noite? Porque brincar de igreja, brincar de ser crente é fácil, só que está na hora de parar, está na hora de acabar com isso, está na hora de deixar essa brincadeira de ser igreja, de ser crente de lado, e é tempo de viver, é tempo de crescer, é tempo de alinhar, é tempo de viver o real evangelho. E esse tempo chegou. Ou a gente vai esperar a igreja invictus completar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a gente vai permanecer no mesmo. Ou a gente vai permanecer na mesmice, na infantilidade, na superficialidade. O que a gente tem buscado em Deus? Feche seus olhos. Hoje o Espírito Santo ele te chama. Hoje o Espírito Santo ele quer que você rompa, que você deixe a infantilidade e as bagagens emocionais que te fazem ser infantil para trás. Que você se despeça, assim como Eliseu falou: Elias, deixa eu ali me despedir dos meus pais. Esse momento que Elias deu para Eliseu é o momento que o Espírito Santo de Deus está te dando hoje. Um momento para você ir
Momento de você pegar seus bois, as suas carroças, os seus entulhos, tudo aquilo que você possui de carga emocional e queimar aos pés da cruz. Todo o emocional que te paralisa, todo o emocional que te faz viver em contendas, viver em divisão. Chegou a hora, chegou o dia, chegou o momento de você empacotar isso, colocar nos pés da cruz para queimar. Porque a desculpa é: porque eu sou assim, ninguém me entende. Porque o meu emocional é abaladinho. Porque eu não consigo. Moisés tinha limitação. E Moisés, você vai libertar o povo. Senhor, mas como eu, sendo limitado de falha, posso libertar o povo? Abraão tinha limitação. Sara era estéril. Abraão, você vai ser pai de multidões. Senhor, como que pode? Sara é estéril. O momento é hoje. O momento é agora. De romper, de entrega genuína, de viver o novo de Deus, porque foi necessário o passo de fé de Abraão para gerar as nações, para gerar ali o filho da promessa. Foi necessário o agir de Moisés para libertar o povo cativo. Foi necessário Eliseu entender que queimar os bois e queimar as carroças e entregar tudo e ir lá se despedir dos pais, bater tudo na mão para receber o cajado e o manto de Elias e fazer a plenitude de Deus. Ei, o teu emocional tem te paralisado. O teu emocional tem te feito infantil, imaturo. Mas eu sou espiritual, porque Deus. Você está sendo imaturo e colocando uma capa que não é tua, uma máscara de religiosidade. O Espírito Santo de Deus, ele te convida hoje a entregar tudo.
seja contaminada com medo. Senhor, eu vou contigo, Senhor, eu faço contigo, Senhor, eu vou contigo. Espiritualidade aparente. Eu faço, eu aconteço, porque o Senhor subiu no monte, eu vi a transfiguração. O Senhor me fez pescar. Eu tenho estado contigo em todos os momentos de oração do Senhor, meu Deus. Ah, Jesus, eu sou seu brother, eu sou íntimo. Você acha que eu vou te desamparar? Igreja, porque o casal vai ver, os pastores vão ver,
vai levar suas dores emocionais para os pastores, mas na verdade o que você precisa é de vergonha na cara, de maturidade, e não achar que os pastores são as suas babás, que eu tô com uma dorzinha no dedo, pastor, ele não é babaca, pastor, visão de pai, de mestre, aquele que conduz espiritualmente a tua vida. Pastor, a mãe, maternidade, posição, exercício de pastora, não de babá, aquela que vai guiar o teu espiritual. Porque você tem procurado o casal de pastores dessa casa para falar: meu emocional tá doendo. O Espírito Santo fala: cuida do seu emocional. Você já tem idade, você já tem maturidade, já era para você ter resolvido isso 1000 anos atrás. Está nesse ciclo vicioso com dependência emocional do pastor e da pastora, porque se eu não fizer, mas a dependência do Espírito Santo não existe. O Senhor me trouxe para realmente chacoalhar um pouquinho, despertar a igreja. O tempo de comodismo já deu. Não adianta nada ter uma porta aberta, seu endereço físico nessa cidade e continuar marretando a imaturidade. Os filhos do casal de pastores já estão rompendo, já estão crescendo, já vão estar passando você no emocional e no espiritual. Por quê? Porque não tem a dependência. Eu preciso alinhar com a minha pastora. Eu preciso alinhar com o meu pastor. Hoje é uma igreja pequena. Hoje, se quiser, eles conseguem sentar cada dia da semana na casa de um, para tratar o emocionalzinho abalado, para tratar o Satanás agindo no meu casamento, mas falta vergonha na cara. Mas é o meu relacionamento com meus filhos, Satanás está agindo, falta vergonha na cara. De posicionamento de pai, de homem, de sacerdote dentro de casa, falta o posicionamento da mulher sábia de provérbios dentro de casa, que apoia e ajuda o marido. Falta posicionamento. Mas eu vou procurar com o pastor e com a pastora, porque é mais fácil. E aí sobrecarrega a vida dos pastores com bobagem, porque não é o espiritual, não é Satanás agindo, não é tempo de oração, tempo de arrumar, tempo de arrumar, é tempo de vergonha na cara. Igreja, está na hora de acordar, está na hora de despertar para o evangelho verdadeiro. Uma igreja que rompe na maturidade. É aquela passagem que foi entrando na água e a água estava nos tornozelos e falou: já estou maduro, eu posso ir mais fundo, e foi indo, já está no joelho. Mas eu sou malandro, eu sei nadar, eu sei quem é o meu salva-vidas, é o cara lá de cima. Água no umbigo, eu falo: mas está suave aqui, eu não me afogo. Água cobrindo a cabeça e falando: Senhor, eu estou contigo. O Senhor é o meu Senhor e Salvador, aquele que governa todos os dias da minha vida. Satanás não pode na minha casa, Satanás não pode na minha família, Satanás não pode no meu casamento, Satanás não pode contra a vida dos meus filhos. Ei, escute isso. Para de querer mostrar algo para a sociedade, para de querer arrotar santidade, para de querer ser melhor, para de querer transparecer algo. Humildade, palavra de Deus. Seja humilde, esteja alinhado com o Espírito Santo de Deus. Queira romper na fé, não para homens, mas para Deus. Que o Senhor possa rasgar o teto e quebrar o teto de bronze que toma conta da tua casa.
seja um tempo de visitação do Espírito Santo em cada lar, em cada casa. Que seja um tempo de visitação do Espírito Santo no íntimo de cada um. Que não seja mais pessoas, mas que não seja mais pastores, mas que seja a partir de hoje o Espírito Santo a tomar conta das suas decisões. Ei pastora, eu acho que eu vou mudar de emprego. Você tem orado a Deus? Ei pastor, eu vou trocar de casa. Você buscou em Deus? Você é da vontade dele? Ei, eu vou comprar um carro. Você tem buscado a Deus? Se realmente Deus quer te dar um carro? Ei, pastora, o meu emocional. Você tem buscado Deus? Ai, o meu casamento, busque em Deus. Ai, a minha filha, busque em Deus. Ah, o meu filho. Joelho no chão é a posição de guerra do crente. Você tem se colocado de joelho pela tua casa? Você tem se colocado de joelho pelo teu casamento? Você tem ungido a cabeça da tua esposa? Você tem ungido a cabeça do teu marido? Você tem ido e orado pelos seus filhos? Colocado a mão e falado do Senhor, que o Satanás não encontre através da prostituição, através da promiscuidade, através da porneia. Que o Espírito Santo venha cegando contra toda a atividade das trevas. Que a sola dos pés deles não toque em terra alheia. Que onde ele pisar seja dele por herança. Vocês têm orado? Vocês têm orado em casal e falado: Senhor, brinda o nosso casamento, sela a nossa união, que seja um cordão de 3 dobras, onde o homem não quebra, que seja uma união de verdadeiramente genuína da tua presença, que não seja mais o meu querer, o meu achismo, que não seja mais a motivação do meu caráter, mas que seja o amor. Que as brigas que acontecem, eu não queira mostrar ao contrário, mas que elas deixem de existir dentro da minha casa. Ei, Satanás, você não tem legalidade na casa de nenhum dos seus membros, de nenhum dos membros dessa igreja. Ei, Satanás, você está sendo destronado sobre a vida de cada um. Você não tem mais autoridade sobre nenhum casamento dessa igreja. Você não tem mais autoridade sobre nenhuma criança dessa igreja, sobre nenhum adolescente, sobre todos aqueles que pisaram os pés e foram batizados nessa igreja. Você não tem mais autoridade, Satanás. Você foi desmascarado. Toda a legalidade dada, toda a legalidade concebida está sendo quebrada essa noite. Porque os seus filhos, os filhos de Deus, estão rompendo na fé, estão crescendo e sendo cristãos genuínos, que não precisam mais ser massageados no ego. Ei, igreja, o Espírito Santo chama para perto. Queima as carroças, queima os bois, larga tudo para trás, porque aquele lá de cima, que toda manhã sopra o fôlego de vida nas suas narinas, aquele lá de cima que, ô Senhor, você não fala comigo, tem segurado a tua cabeça enquanto você se deita no travesseiro, é aquela mão que tem passado nos seus olhos, enxugando as suas lágrimas, é aquela mão que tem dado tapinha nas suas costas para você dormir. Ele tem que ser Senhor e Salvador da tua vida. Se não for por Ele, para Ele, todas as coisas, é melhor que essa porta feche. Se não for para Ele, todas as coisas, é melhor que as patentes dessa casa sejam tiradas. É melhor a gente ficar na nossa casa com os nossos filhos, assistindo televisão e sendo contaminados, do que essa casa aberta nessa cidade. Se a imaturidade tem sido latente no teu coração, é melhor que essa casa se feche, que essa porta se feche nessa cidade, porque o Espírito Santo não está te movendo a lugar nenhum. Senhor, rompa os céus dessa cidade, rompa os céus dessa casa, move o seu sobrenatural sobre nós e faz uma vez mais